Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas. Vocês vão ver, vamos lá. Antes de eu entrar no assunto aí que eu quero entrar com vocês, eu queria falar, o dólar caiu um pouquinho na sexta-feira, caiu 1,7%, mas ainda se manteve alto, né? R$ 5,74. A Bolsa de Valores na sexta-feira também subiu, foi para 80 mil pontos, subiu 2,8%, mas hoje as internacionais estão caindo um bocadinho, mais menos de 1%, ou seja, é aquela sobe e desce, aquele sobe e desce normal de uma Bolsa de Valores. Tá ok? Bom, gente, tem muitas pessoas que estão me perguntando sobre uma situação de... o que vai acontecer com o mundo, né? Questão mundial, sobre essa questão financeira, sobre o que eu vejo, aquelas teorias da conspiração, né? Sara Jassara, e alguns outros eventos tais como, né? O que acontece, quais são os impactos, como é que funciona? Bom, primeiro nós temos que entender que é o seguinte, tá vindo notícias atrás de notícias que dificulta, inclusive, para a própria economia, para você tomar uma decisão. Você não consegue saber o que é, como é que é, se não é, se tem vacina, se não tem, porque, ó, eu vou falar para você, eu acho que eu já descobri, eu já li em reportagem de rede social, eu acho que pelo menos umas 20, 25 vezes, que descobriram, agora foi o país X que descobriu, que descobriu a vacina, o outro que descobriu a vacina, o outro que já está em teste da vacina, o outro que está não sei do que. E depois, logo em seguida, já vem outra coisa, outro assunto mirabolante, outra coisa assim que não tem, que é surreal. Bom, e nesse meio termo apareceu o governador de Nova York, que é oposição de Trump, tá? Para vocês só saberem que ele é uma oposição de Trump, aonde a reclusão pega e mostra os números, não é falado, é número, certo? De estatística que eles levantaram, aonde pega e mostra que quem estava fazendo reclusão e ficou doente, ficou com a proporção de quem ficou em reclusão ficou mais doente. Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como que ficou mais doente? Qual é a lógica disso? Aonde está a explicação disso daí? Aí você começa a ter teorias das conspiração. Por quê? Imagine só, eu estou trancado dentro da minha casa, fechado dentro da minha casa. Muito bem, né? Tá tranquilo, não é isso? Como que eu vou pegar uma doença se eu estou trancafiado dentro da minha casa? Então você tem duas possibilidades. Uma pode ser na hora que você pegou os seus alimentos, alguma coisa do gênero, mas sabemos que os alimentos são feitos industrializados e não tem toque de mão nenhuma, eles são totalmente esterilizados. Bom, então alimento vai ser difícil, só se for algum outro tipo de alimento, tipo fruta, alguma coisa do gênero, mas também se lava e tudo mais. Bom, e imagina-se também que a pessoa fez toda a limpeza na hora de receber toda a mercadoria também, né? Bom, vamos tentando levantar. Bom, comida eu acho que não vai ser. Pessoa fazendo a entrega também acho que não, porque e a pessoa que está andando na rua, qual que seria a lógica? Bom, vamos tentar descobrir. Seria as máscaras que estão usando e quem está dentro de casa está usando máscara, é essa máscara que está contaminada? Não, porque quem está usando é quem sai para a rua e não quem fica em casa. Quem fica em casa não usa máscara, quem sai é que usa máscara. Então a máscara não pode estar infectada da China, porque se tivesse infectada, o que aconteceria? Eu também, a pessoa que estava na rua se infectaria também. Poxa, isso daí também caiu por terra. Meu Deus do céu. Então, o que será que pode ser? Ela anda pelo ar. Ah, já descobri, ela anda pelo ar. Nossa, esse vírus é danado, ele anda pelo ar. Pois bem, o ar, se ele entra, tem capacidade de entrar na tua casa, não teria capacidade de entrar na alguém que está andando na rua, no meio de um monte de gente. Puxa, o ar também não é. Meu Deus do céu, o que será que é? O que será que é? Tá entendendo? O que será que é? Bom, nós temos duas opções aí para tentar levantar e tentar mensurar essa situação. Uma
As pessoas que eu até conversei com um colega infectologista, ele falou assim, cara, não tem como te dar uma certeza, eu posso te dar uma possibilidade. Então é uma teoria de pode ser, mas não que é, ok? Então fica bem claro isso para vocês também. Que foi um aviso que ele pegou e falou, para deixar bem claro. Ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, você tem que entender, Ricardo, que tem alguns tipos de vírus que assim, se você pega ele e ele é muito pequenininho, ele entra dentro do seu organismo como se fosse uma comida, por exemplo, alguma coisa normal, ele pega e entra. Ele é tão pequeno, é como se fosse assim, é uma formiguinha te picando. Aí você fala assim, uma formiguinha só, não tem problema. 2 formiguinhas, não tem problema. A reação do seu corpo quando é uma formiguinha é assim, ó. Uma formiguinha. Tira daqui, sai daqui, formiguinha. Certo? Com calma, tiro, tudo bonitinho, tal. Agora, se você pegar e tacar a mão no formigueiro e subir aquele mundo de formiga, ou seja, sai a reação sua automática de limpeza absoluta automático. Ele falou assim, olha, a gente acha que dentro do nosso organismo seja diferente, mas não é. Como eu vou repetir, tá? Ele não deu uma verdade absoluta, ele deu uma teoria, porque ele não tem como comprovar, tá ok? Fica aí como mais uma possibilidade pra gente ir aumentando as possibilidades de estudo, tá? Não fechar só numa situação. Aí ele pegou e falou o seguinte, tem muitos vírus, inclusive do HIV, por exemplo. Ele pegou e falou o seguinte, que entra no organismo porque ele é muito pouco, ele é muito pequenininho, então ele não é barrado já na entrada. Porque se ele fosse nocivo, se ele fosse várias formigas, o organismo já ia mandar tudo aquele mundo de anticorpos e ia eliminar ali. O vírus, ele pega e entra como se fosse uma visita. Entra, oi, tudo bom? Posso entrar? Entra, meu filho, entra. Se for bandido, eu te pego, viu? Mas pode entrar. Aí ele entra, fica quietinho, fazendo de conta que tá lá quietinho. E de repente ele vira 1, vira 2. Ele come alguma coisinha. Posso comer uma coisinha na sua casa? Pode, meu filho. Pega um pouco de célula pra você comer aí, um pouco de vitamina do seu corpo pra você comer. Aí ele vai lá e tic, 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 tic. Ele vai tic, tic, tic e come lá o negocinho. Pois bem. Aí ele vai. A hora que vê, ele já tá grande, mas ele tá quieto, porque ele não ataca nada. Ele só tá se alimentando e procriando. De repente ele pega e fala assim, atacar! Rebelião! Pum! Inverte o negócio e puf! E sai detonando tudo e já tá infectado para tudo quanto que é lugar. Vemos, não é igual, mas vemos uma similaridade do HIV. Pois bem, chega ontem, eu pego e vou ler uma reportagem aonde estão provando aos poucos que essa doença do corona, ela era de fato de laboratório. Porque estavam estudando a cura do HIV. E essa célula desse vírus, eu não sei se é verdade, eu vi alguma reportagem da rede social, precisa verificar, porque se eu verificar só um, vira um fake news, né? Então você tem que verificar várias vezes, várias fontes para ir cruzando informação para ver se chega num contexto, porque a mutação dele é muito similar também do HIV como do vírus padrão normal, né? Que o vírus normal também tem mutação muito rápida, não tão rápida, mas tem. E não tão quanto do HIV, né, o vírus do HIV, mas ele tem uma mutação, ele tem uma mutação misturada de HIV com gripe, rapaz, o negócio é louco. Aí se descobriu que tem dentro do vírus, né, parece que alguns traços do DNA do HIV, do vírus de HIV. Pois bem, e isso só seria possível porque foi manipulado no laboratório e estava se tentando buscar a cura do HIV e por algum motivo aquilo se saiu dali, porque o HIV não passa pelo ar, certo? Só que a gripe passa pelo ar. Quando misturou o negócio é como se eu tivesse não é bem isso, tá? Mas vou dar um exemplo bem jocoso, tá? Pelo amor de Deus. É como se eu estivesse espalhando HIV pelo ar. Antes não era e agora é.
porque ele infecta tudo. Mas, por outro lado, também tem uma outra notícia junto com essa que mostra que o organismo ele consegue criar anticorpos para tal. Diferente do HIV, porque do HIV você não consegue criar anticorpos, porque ele continua se maquiando, se escondendo. Então ele fala assim, olha, eu sou ruim. Aí ataca ele, depois ele fica quietinho. Eu vou lá e continuo proliferando. Já esse vírus, parece que ele cria, de fato, questão de anticorpos. Não se sabe ainda se esses anticorpos, eles vão, de fato, acompanhar a evolução dos vírus. Bom, então tem essa teoria, tá ok, gente? Não é verdade, hein? Pelo amor de Deus, não é uma verdade absoluta, é mais uma possibilidade, ou seja, mais uma teoria, tá? Agora, transformar essa teoria em fatos precisa de pesquisador, de gente que vai fazer alguns exames para fazer isso aí. Eu não sou médico, então não tem como fazer. Bom, nisso tudo, sabendo que se é isso, aconteceu tais coisas, tal, não sei o que, nós temos que tentar imaginar que saiu lá da China. Mas se saiu da China, pelo que estava também nessa reportagem, esse laboratório lá da China, ele não é da China, ele era americano. É um laboratório americano que tinha uma pesquisa na China, porque lá é mais fácil fazer esses tipos de estudo do que nos Estados Unidos, que tem mais rigidez do controle. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio de tudo pelo dinheiro, é isso daí o resultado. Aí você tem a questão de mortes nos Estados Unidos altíssima. Por quê? Porque você não tem estrutura médica lá. Você, por mais que você fale assim, a estrutura médica nos Estados Unidos é maravilhosa. Tudo bem, é maravilhosa para quem tem emprego, porque lá quem tem emprego é obrigado a receber plano de saúde. Toda empresa, quando contrata alguém, é obrigada a pagar um plano de saúde, que seria bom fazer isso daqui aqui. Aí nós vemos a importância do nosso SUS, que o nosso SUS funciona. Por mais que seja manco, ele funciona. Por mais que seja manco, ele funciona. E aí, dentro disso tudo, a gente vê mortes exorbitantes do lado americano por causa dessa questão de não ter a situação médica pública lá. E se torna pública quando ele se interna. Então é tipo assim, ele internou, ele ganha um valor lá, eu não sei quanto que era que eu vi lá na reportagem, eu acho que era tipo, um exemplo, tá? Eu não tenho certeza do valor. Tipo $3.500. $3.500 por internação, por alguém que pegasse com corona. E $39 mil para quem precisasse ser entubado. $39 mil para quem precisasse ser entubado. Meu querido, se eu sou um hospital particular, eu não vou querer comprar as maquininhas de entubar? Puta, custa $10 mil. O governo me paga $39 mil para usar, então eu compro a máquina com o próprio dinheiro que entra do governo, eu já compro a máquina, só que vamos entubar todo mundo. Só que é o seguinte, o nível na intubação, para que você fazer uma coisa tão abrupta? Pelo que o médico falou, ele falou assim, cara, eu sou totalmente, existem formas de trabalhar. Cada médico pensa de um jeito. Ele falou assim. Então, mas eu prefiro a parte menos, como é que ele fala? Invasiva. Eu preferiria tratar uma pessoa no máximo do máximo com oxigênio. Eu prefiro colocar ela respirando oxigênio do que entubar uma pessoa. Porque quando eu entubo uma pessoa, eu travo muitas outras coisas. Eu faço com que exista uma possibilidade muito grande dela morrer com sedação, porque é uma das coisas que mais mata na sedação, que eu já ouvi falar, mas eu achava que isso aí não tinha nada a ver. Mas para essa intubação, mas ele falou que tem, então corre um risco muito grande, porque ele falou assim, quando a gente pega e faz sedação, ele mexe muito com pressão. Então, às vezes, a pessoa está com a pressão baixa, eu faço uma sedação, ela morre, simplesmente para, dá falência dos órgãos, os órgãos param. Porque como se ele tivesse o risco que dá, eu não sabia disso, tá? Estou repassando uma coisa que eu aprendi mais ou menos. Então você imagina um leigo tentando repassar alguma coisa médica sem saber direito. Ele falou assim, do mesmo jeito que o seu corpo dorme,
ele pode fazer com que o seu pulmão durma, que o seu coração durma, porque cada organismo tem uma reação. Não é assim, tudo é tudo igual para todos. Não, para a maioria sim. Por isso que tem riscos. Não é que a sedação matou porque ela é um veneno. Alguns também dá reação química, que reação alérgica, que você dá igual da de vacina, dá a mesma coisa também. Não são todos, é muito pouco, mas dá. Então você tem risco. Se você tem risco, você diminui esse risco. Você coloca as coisas para menos evasivo. Então ele falou assim, eu seria adepto, como não tem medicamento correto exato para tudo, como não se tem um procedimento exato para fazer qual que é o melhor, como não se tem isso daí, então se procura fazer o menos evasivo possível, o mais humano possível. E o mais humano possível é fazer com que a pessoa fique com oxigênio, ela vai ficando com oxigênio, para que o próprio corpo dela, se alimentando, ele vá se recuperando e consiga lutar contra esse vírus e criar os anticorpos e ele mesmo matar como qualquer outra gripe. Ponto. É isso que ele falou. E aí, nos Estados Unidos, o que acontece? Nos Estados Unidos tem essa questão de ser internados e eles pagam esse dinheirão. Então, ou seja, eles estão forçando a pessoa, quando internar, já botar para quebrar, para ver se recebe uma graninha mais gorda. Pelo que eu andei vendo, tá? Também é uma suposição. Tem que verificar para ver se não é fake news ou não. Mas eu sei que lá custa muito caro a saúde e eu sei que lá que a coisa, como é que funciona nesse sentido de pagar. Os pobres, ou seja, os pobres, quem não tem trabalho, quem não tem plano de saúde, ele não pode ir no hospital, porque se ele for no hospital, a conta dele vai ficar $20 mil, $30 mil, $50 mil. Aonde que ele vai arrumar isso daí? Seria mais ou menos aqui no Brasil. Tenta transformar o dólar para real. Eu não tenho plano de saúde. Não existe SUS aqui. É o padrão dos Estados Unidos. Você só iria no hospital se você estivesse morrendo mesmo. Porque você fala assim, cara, eu vou ficar com uma dívida grande só hora que eu estiver morrendo. Fora disso, para ter uma consulta, mas nunca. Eu ainda corro o risco de pegar mais doença lá. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, as pessoas estão deixando para ir a um hospital quando já está no gravíssimo do gravíssimo. Certo? Em contrapartida, aqui no Brasil, o povo tem um espirro e já está indo para o hospital. Eu só acho que agora deu uma diminuidinha. Mas até então, dava o espirro, todo mundo tem que ir para o hospital, vai para o hospital, vai para o hospital. Sabe, a desproporção é muita, né? A gente não tem muito parâmetro nisso daí. Bom, resumindo da ópera. Então lá os números estão aumentando, então você tem aquela teoria de que fica dentro da casa, que foi o governador de Nova York, pegou e falou que passa mais. Ou seja, chegou num contexto aonde? E agora? Não sei o que fazer. Para uma economia, você fala assim, eu não sei porque os números falam uma coisa, o outro fala outra coisa, e agora como é que nós vamos fazer? Não tem nem como proteger ou defender uma teoria exata. Pois bem, resultado disso daí. O presidente da República Americana pode pegar Covid, por exemplo. Você já pensou um presidente americano pegar Covid e morrer? Vocês já tentaram imaginar uma cena dessa? Isso é como se fosse uma bomba atômica mundial para a economia e para o planeta. Então é muito perigoso o que está acontecendo lá, é muito grave o que está acontecendo ali, mesmo por causa da influência americana no planeta. A segunda situação é sobre a questão das moedas, do que pode acontecer com os governos e tudo mais. Vamos imaginar que o presidente da República americana não morreu, continua vivo, tudo bonitinho. Ele tem condição de abrir o país dele para voltar a trabalhar e fazer todas as coisas que tem? Não, porque está morrendo demais da conta. E aí vai ficar sem ninguém trabalhar, vai ficar sem não sei o que. Cara, eu não sei o que está acontecendo. Só sei que eu tenho o seguinte. Eu estou vendo muita ajuda para empresas gigantescas, como se essas empresas gigantescas fossem as que mais empregam. Eu estou vendo o nosso ministro da Economia batendo papo e fazendo coisa para banco particular do Itaú, lá uma conferência, lá uma reunião do Banco do Itaú, que é como se fosse um TEDzinho que o Banco Itaú criou, mas não deixa de ser de um banco, né?
E ele pegando e falando que tem meia dúzia de banco, ó, ele fazendo um negócio de um banco grande e falando que do mal dos bancos grandes. Ah, filho, para com isso daí. Porque as pessoas começaram a atacar ele falando que ele tá protegendo o banco grande. Aí ele pega e fala, não, que tem 200 milhões de gente chucra que tá nos bancão e tá sendo explorado pelos juros do bancão e tá. Meu filho, nós temos concorrência. Faz o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal abaixar os juros dela e as pessoas que façam a portabilidade. E você aceita. Eu quero ver se a Caixa Econômica aceita. Eu vou pegar meu nome todo sujo, todo danado. Eu vou sujar meu nome, vou pegar e passar numa lama assim. Vou passar no quintal de um porquinho, mas sujar bonito mesmo. Vou chegar lá na Caixa Econômica e falar assim, eu quero comprar uma casa própria. Você acha que ele vai te dar? Não vai, filho. Porque eu tenho que estar com registro em carteira, com salário XYZ, eu tenho que estar tudo bom para receber um dinheirinho para poder comprar uma casa própria. Então não vem com essa conversa é mentira. Isso daí não é nem para inglês, isso aí é para chinês. Não dá para engolir, seu ministro, não dá para engolir. O que nós queremos ver de resultado é uma melhora dos planos, das coisas, né? Da situação de pelo menos do câmbio, do controle do dólar, para não ficar desenfreando e desvalorizando a nossa moeda dessa forma, do jeito que está. Bom, gente, infelizmente não dá muito tempo, porque dava até para alongar aqui, que eu queria falar tantas outras coisas. Eu vou pegando outros vídeos e vamos falando de outras coisas, que eu queria falar do plano real. De umas situações que tinham na época, que tinha inflação alta, onde tinha muita corrupção, porque não dava para enxergar a corrupção com a da inflação. É uma coisa interessante, eu vi até na TV Câmara nesse domingo, eu achei muito bacana, muito bacana, muito bacana. Bom, gente, jamais é verdade absoluta, que Deus abençoe. Namastê.